falar sobre dons espirituais. Queria que você abrisse aí em 1 Coríntios, capítulo 12. É sempre muito bom a gente ler e gravar isso, para ter isso na memória, bem vivo dentro de nós. Primeira Coríntios 12. Verso 7. É um verso que eu acredito que a gente pode falar ele muitas vezes, para ficar bem vivo no nosso entendimento, na nossa alma, no nosso espírito, né? Na nossa mente, aí, bem gravado isso. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, falando de dons espirituais, concedidos pelo Espírito Santo para a igreja, para crente fiel em Jesus, para quem já confessou Jesus como o Senhor da sua vida, para quem é batizado. Dificilmente os dons espirituais vão se manifestar na vida de pessoas que não são batizadas nas águas, né? Batismo do Espírito Santo, e aí você vai fluir nos dons espirituais. Por isso que é muito bom, muito importante essa busca do Senhor, estar envolvido com Ele, estar em comunhão com Ele, buscando a face dEle, crescendo na sua fé, para poder viver as experiências do Senhor. Então o verso 8 diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a gente comentou sobre isso no domingo passado, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. Eu queria falar sobre esse dom, palavra de conhecimento. Tem algumas definições aqui que eu escrevi, que a gente entende que é importante para você, para eu saber, para você saber. Uma palavra de conhecimento manifesta-se em revelações sobrenaturais, concernentes a acontecimentos do passado, do presente, e em determinadas ocasiões ou situações que envolvem o futuro, ou locais distantes. Então, a diferença de palavra de conhecimento, palavra de revelação, são muito semelhantes, mas uma delas é essa. É uma revelação mesmo, sobrenatural, de assuntos, de fatos, de situações que acontecem com as pessoas, aconteceu com alguém, que envolve o passado, presente, e em algumas situações no futuro. E geralmente também se manifesta com relação a situações que ocorrem em locais distantes, né? Deus revela, você está num lugar e Deus te revela situações que estão acontecendo lá bem distante de você, e você não tem noção, e Deus te mostra ali o ambiente, as coisas que estão acontecendo. Então, essa distância também não é problema, porque quando esses dons de revelação se manifestam, né? E a palavra de conhecimento é muito isso. Eu me lembro que uma vez a gente estava numa vigília lá na Rua Amazonas, faz muitos anos isso. E eu me lembro que, eu li agora aqui, me lembrei disso nesse instante, nem me lembrava disso, mas o Senhor ele me lembrou aqui agora. A gente estava numa vigília e tinha alguns irmãos da igreja, tinha 2 irmãos da igreja, que estavam fazendo um seminário lá em São Paulo, um seminário aqueles internos, né, que fica lá, e eles iam vir para Votuporanga com uma equipe lá, com um pessoal, com um grupo de pessoas de lá, para ministrarem aqui na cidade, na igreja e na cidade. Tudo que eles aprenderam lá, naquela instituição lá de teologia, de formação de ministro, eles iam passar aqui um fim de semana e iam ministrar aqui para a gente, na cidade. E nossa vigília era sexta-feira à noite, e a gente estava lá na oração tal, e de repente eu parei lá a vigília, o Senhor me mostrou assim claramente, uma rodovia, escuro, garoa, e assim a imagem foi muito, muito forte, muito tremenda, assim, muito, muito certinha, né? Noite, chuva, e a van, ela rodando na pista e sofrendo um acidente. E aí eu lembro que eu parei a vigília naquele momento, e falei, gente, vamos orar, porque os irmãos estão vindo, e o Senhor me mostrou essa imagem assim, assim, assim. E nós paramos e começamos a orar e guerrear ali.
E beleza, paramos, continuamos a vigília e foi uma benção. Na manhã seguinte eu estava lá na igreja, eles chegaram, a gente juntou uma galera para receber eles lá, no pátio da igreja. Eles pararam a van e tinha um irmão nosso, que ele é muito gente boa, né? Que hoje ele é pastor da Metodista, chamado Renault. E ele desceu da van, ele é meio espalhafatoso, meio desengonçado, ele é meio... E ele desceu meio assim, ele é muito branquelo, ele estava meio cor-de-rosa, ele é meio... E eu lembro que eu fui abraçar ele, fui cumprimentar ele, e falei, como é que foi a viagem? E aí ele falou, cara, a gente estava na rodovia, estava garoando, estava meio tenso. E não é que a van rodou na rodovia, mas aí o motorista conseguiu, tal, e a gente parou num canto assim, foi tudo tranquilo, mas foi um susto. E na hora eu falei, você chegou porque Deus revelou, cara, porque Deus tem propósito. Deus guardou vocês. Aí eu falei para ele, né, que tinha acontecido na vigília. Ele falou, meu Deus. Então, assim, essas situações que estão longe de você, Deus te revela através desse dom. Palavra de conhecimento, Deus te dá a conhecer. Não é um conhecimento de ler, de aprender, de fazer um curso, de sentar numa cadeira. Não é esse tipo de conhecimento. Esse tipo de conhecimento também é muito bom, a gente tem que ter, para tudo que você faz na vida. Conhecimento é muito bom. Conhecimento valoriza você em tudo que você faz. Quando você abre a tua boca e mostra que você tem conhecimento de alguma coisa, isso valoriza você, isso é bom, isso honra a Deus. Mas não é esse conhecimento que eu estou falando de coisas naturais, normais, que a gente pode abrir a internet, abrir um livro, parar para aprender e ter esse conhecimento das coisas gerais. Não é esse. Essa palavra de conhecimento é um dom espiritual que Deus te dá, o Espírito Santo te dá naquele momento para você saber de alguma coisa. Eu me lembro de muitas coisas, já fazem muitos anos, mas eu me lembro de muitas coisas. Eu me lembro que um dia eu estava na igreja, estava no pátio da igreja lá na Rua Amazonas, e estava eu e um irmão, muito queridão, muito queridão, mas hoje ele já está com o Senhor Jesus. E eu me lembro que estava eu e ele conversando assim, e aí chegou o pastor Saul, e aí estendeu a mão para mim assim, me cumprimentou, Pai do Senhor e tal, tudo bem, beleza, tudo bem, tudo tranquilo, estamos aí. E aí o pastor Saul estendeu a mão para esse irmão e cumprimentou ele assim, o irmão deu a mão para ele, olhou para ele, e aí o pastor Saul não soltou a mão do irmão assim, e deu uma encarada nele assim, e falou, para de fazer o que você está fazendo às 3 da manhã, 2 e pouco da manhã, 3 da manhã na sua casa, na tua sala, com a sua televisão. E eu assim, do lado do pastor Saul, assim, eu travei, fiquei sem conseguir olhar para lugar nenhum, olhei para o chão, duro. E eu me lembro que o pastor Saul encarando assim o irmão, o olhar do irmão caiu assim, deu aquela... Deus deu uma revelação, uma palavra de conhecimento. Deus deu ao pastor Saul naquele momento, abriu conhecimento de alguma coisa que o irmão estava fazendo lá, que estava prejudicando a vida dele, e Deus revelou. E Deus revela essas coisas não para envergonhar, Deus revela para curar, para sarar, para libertar. É só isso que nós cremos, irmão. Deus não revela coisas para me expor, para me humilhar, não, mas para consertar, para arrumar a minha vida, para falar comigo, para me direcionar, para exortar, para consolar, para edificar a minha vida. É para isso que os dons espirituais servem, como a gente já leu algumas vezes aqui na carta de Paulo aos Coríntios. Então, palavra de conhecimento é isso. São revelações, irmãos, sobrenaturais de acontecimentos que envolvem o passado, o presente. Então, para quem ministra, para quem está ministrando, para quem tem aí seus ministérios de intercessão, de aconselhamento, de mensagem, de adoração, tudo isso, em todos esses ministérios é muito importante quem está ministrando com pessoas, com crianças, com adolescentes, de modo geral, esse dom é extremamente importante. Não é, irmão, o Espírito Santo não é fofoqueiro, tá? Ele não vem te mostrar alguma coisa para você compartilhar com ninguém.
Isso é um dom que ele revela para a gente, para você, para mim, para todos nós, para a igreja, para abençoar pessoas, para que seja útil realmente para o reino, para a igreja, para a edificação, né? Para consolo, para exortar, amém, para exortar também. Mas não é para expor, não é para, né, para divulgar. Então, a palavra de conhecimento é um dom que eu creio assim, eu acho que é tremendo, creio que é tremendo esse dom, é poderoso. E a gente tem muitos exemplos na Bíblia. A palavra de conhecimento, esse dom também pode se manifestar com relação ao conhecimento da palavra, né? Mas aí é um conhecimento revelado da palavra de Deus. Ou um conhecimento experimental da palavra de Deus. Que me dá aplicação em determinados textos que aí exortam, consolam também ou edificam as pessoas nas suas diversas situações e ajudam nas diversas decisões ou circunstâncias. Ou seja, além de eu estar ali no momento orando, buscando ao Senhor e por imagem, por, sabe, revelação mesmo, que Deus me mostra lugares, pessoas, circunstâncias, situações, também quando eu estou ali aconselhando alguém, ministrando com alguém, né, fazendo alguma coisa ali com alguém especificamente, o Senhor nos revela um texto da palavra que vai ser aplicado exatamente naquela situação que a pessoa está vivendo. Isso também é uma revelação, isso também é a manifestação desse dom de palavra de conhecimento. Então você está ali aconselhando alguém está com uma demanda, com uma situação, uma circunstância, e você pode então ali, através ali, você está ali ligado com o Senhor, com o Espírito Santo, você está ali ouvindo, você está ali talvez falando uma palavra, e de repente você para ali, por quê? Porque o Senhor manifestou em você ali uma palavra, um texto explícito, que vem assim, que salta na tua mente, nos teus olhos espirituais, né? Pode ser um verso, pode ser um texto, pode ser um contexto da palavra, e você vai aplicar aquilo ali e vai ter um resultado assim, tremendo, sobrenatural. Então, a gente tem que estar ligado também nisso, porque o dom de palavra de conhecimento também se revela nisso, na palavra do Senhor, através da palavra do Senhor, né? Que aí você consegue aplicar aquilo ali na vida da pessoa de maneira prática ali, a pessoa vai colocar aquele texto ali, ela vai ver aquele texto, vai ouvir aquele texto e vai colocar aquilo ali em prática. E você vai ver que vai ser tremendo. Isso já acontece, isso é maravilhoso. Às vezes você está sentado com alguém, conversando com alguém, e você até tem uma ideia da vida, você anda com Jesus, você serve a Deus, então você sabe algumas coisas que são certas ou são erradas, você tem alguns caminhos para aconselhar, mas quando o dom se manifesta, assim, é tremendo, é maravilhoso, porque você vai direto naquilo que o dom te revelou, que o Senhor te revelou ali através do dom, e você traz aquilo para a vida da pessoa. Irmãos, é fantástico, é maravilhoso. Um texto que eu acredito assim que é tremendo, que é bem claro isso, está lá em 2 Reis, texto que você conhece muito bem, mas a gente vai ler ele para você entender, para eu entender até mais. 2 Reis, capítulo 5, verso 20. Diz assim: então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. E foi Geazi a alcançar Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro
a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim dos jovens, dos filhos dos profetas, da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. E disse Naamã: se servido tomar dos 2 talentos, e instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de roupa, e pô-los sobre 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Então, esse é um texto clássico que mostra essa revelação. Tem muitos que mostra claramente esse dom de palavra de conhecimento se revelando na vida de um profeta. E você conhece o texto, sabe que Eliseu foi usado para curar lá o Naamã. E Naamã queria pagar por isso, e Eliseu disse: não, pega tudo isso aí e leva embora, não quero nada disso aí. E aí o moço de Eliseu, o Geazi, ele fica indignado com aquilo, e aí ele espera a situação ali acalmar, e ele sai correndo atrás do Naamã, e encontra Naamã no caminho, e pede para ele: olha, inventa lá uma mentira, e acaba pegando lá das coisas que Naamã tinha trazido para o profeta, e o profeta não quis. E ele leva com ele aquilo de volta, e esconde aquilo. Mas o que me chama a atenção, além do fato do dom se manifestar, e é algo maravilhoso que Deus, que o Espírito Santo que estava ali sobre Eliseu naquele tempo da vida dele, revela para Eliseu, abre assim de uma forma sobrenatural, porque ele chega a falar, meu coração foi com você, porque o dom se revela. Então o Eliseu passa a estar naquele ambiente ali, onde o Geazi está encontrando com Naamã, de tão tremendo que é a revelação ali, a palavra de conhecimento, como Deus revela tão claramente, a ponto do profeta dizer: não foi contigo, porventura, meu coração. Ou seja, dá a entender que o Eliseu foi lá, assim, da imagem que eu tenho, que Eliseu está lá vendo toda a cena, junto com eles ali, com os dois. Imagina Eliseu assim, igual desenho animado, o Geazi com o Naamã ali conversando, e o Eliseu assim em cima, assim, batendo o pezinho, olhando aquilo, a imagem que me dá. Mas não, Eliseu ficou lá na casa, mas o Senhor, pelo Espírito Santo, deu a revelou, através da palavra de conhecimento. Ele passa a conhecer aquilo que está acontecendo ali naquela situação. E quando Geazi chega, uma coisa que me chama a atenção, além disso ser maravilhoso, é o verso 26, que Eliseu diz: porém, ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Veja que no texto não diz que Naamã entregou essas coisas para o Geazi. Fala de roupas e fala de prata. Mas Deus deu a palavra de conhecimento para o profeta. Ele viu a situação, viu tudo que aconteceu, viu que Geazi pegou, e viu além disso o que Geazi ia fazer. Qual era a intenção do coração de Geazi? O que queria fazer com tudo aquilo? Qual era? Deus trouxe a revelação ali no coração do profeta, através da palavra de conhecimento, do que Geazi ainda planejava, assim, descortinou o coração do homem, daquilo que estava lá dentro, assim, no coração dele. Revelou o passado e revelou o presente, e também já deu uma pontadinha para o futuro
daquilo que Geazi queria. Isso é o dom se revelando, se manifestando na vida de alguém para aquilo que é útil. Isso é sobrenatural, isso é maravilhoso. E Eliseu tinha muitas dessas manifestações, os profetas tinham muito dessas manifestações. Algo que me chama a atenção, que eu gosto muito também, que eu entendo pela palavra que nos ajuda a entender esse dom, vamos lá para o Novo Testamento agora, para Lucas, capítulo 5. Lucas 5, 17, diz assim: e aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama, até ao meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Esse texto é tremendo por causa disso, porque a cena está acontecendo ali, Jesus está perdoando pecados de um paralítico e vai curar ele. Ele vai ser curado da sua paralisia e perdoado dos seus pecados, e vai andar agora, eu acredito, o texto não diz, que vai andar grudado com Jesus, ou pelo menos vai servir a Deus, vai ter a vida transformada, porque quando Jesus faz, ele faz completo. Então, e o texto diz que eles arrazoavam entre si, eles estavam ali debatendo entre eles, os fariseus e os publicanos ali, os fariseus e os sacerdotes ali, os ministros ali do templo, da lei, da religião mosaica ali, porque eles tinham as suas verdades teológicas nos seus corações. Mas o texto, verso 22, diz que Jesus não confronta só o que eles estavam talvez falando, porque por mais baixinho que alguém possa falar, talvez a pessoa tenha um ouvido muito bom e pode ouvir. Mas o verso 22 fala que Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. Então, Jesus não lia a mente de ninguém, irmãos. A gente não crê em leitura de mente, não crê nessas coisas mediúnicas, essas coisas espirituais da maldade. Isso é tudo demônio. Mas Jesus, pela manifestação do Espírito Santo, e eu repito, nada do que Jesus fez ao longo dos seus 3 anos e meio de ministério público, nada do que ele fez, do que ele ministrou, do que ele operou, as curas que ele fazia, as revelações que ele tinha, a ressurreição dos mortos, todos os dons que se manifestaram na vida de Jesus, não se manifestaram porque Jesus é Jesus, que é Deus, e ali ele encarnou como Filho de Deus. Não é porque ele era Deus que os dons se manifestaram, não, mas porque o Espírito Santo o ungiu, desceu sobre ele, tomou a vida dele para usá-lo poderosamente. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Filipenses 2, que ele se esvaziou. Isso é uma informação clássica, mas é importante para eu entender isso, porque senão eu olho e falo, eu não vou buscar essas coisas, porque Jesus era Jesus, né, irmãos? Então, Jesus, ele podia, não, ele era homem, ele estava 100% como homem, e também era 100% Deus. Mas os atributos divinos, o poder dele, a onisciência, a onipresença, por exemplo, Jesus, você não vai ver Jesus antes da ressurreição, antes da morte e ressurreição na cruz, você não vai ver Jesus sumindo de um lugar, aparecendo, não, ele caminhava, ele sujava o pé dele, ele se cansava, ele tinha fome, ele tinha sede, então ele estava como um homem, ele não se manifestava aqui, sumia, aparecia no monte, sumia, aparecia na Galiléia, não, ele era homem, estava limitado, então ele não tinha
esses atributos divinos que a gente fala, onipotência, todo o poder, onipresença, ele estava em qualquer lugar, em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não tinha essa sabedoria total como onisciência, atributos divinos. Ele abriu mão disso. A Bíblia fala que ele se esvaziou da sua divindade, desses atributos poderosos, e viveu e buscou, e tinha comunhão com o Espírito Santo. E o Espírito Santo usava a vida dele. Veio o Espírito Santo, ungiu ele, desceu sobre ele, e revestiu ele com o poder para ele ministrar. E ele cria nisso. Porque ele cria nisso, então os dons se manifestavam. Então é importante eu sempre lembrar disso para eu viver minha vida cristã saudável, né, e buscar os dons, porque é para mim, é para você, está disponível para a igreja, a gente precisa crer nisso e buscar isso. E conforme aquilo que ele decidir, o Espírito Santo decidir, ele vai ministrar e vai manifestar em cada um de nós. Então aqui, pela revelação, pela palavra de conhecimento, o Espírito deu a conhecer Jesus, o pensamento dos caras. Os caras pensavam. Isso é a manifestação do dom. Então, às vezes, você está falando com alguém e o Espírito Santo te dá o conhecimento do pensamento da pessoa, né? Daquilo que a pessoa está pensando. Isso em conversas espirituais, de verdade. Você está alinhado com Deus, né? Eu já repito, não é sentimento, não é desconfianças, não é a manifestação dos dons espirituais. Um outro texto que eu acredito que é bem, talvez, esclarecedor, também em Lucas, capítulo 7, verso 36. Lucas 7, 36, diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas. E os enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava seus pés, e ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, não tinha voz saindo da boca dele, não tinha comentário com outros, né? Que dentro ele falava com ele mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Aí chama de mestre. Sabe aquele negócio de bate nas costas, dá tapinha, cumprimenta. Ai, que você é uma benção e tal, mas lá dentro, se isso aí fosse, sabe, aquela coisa bem suja. Aí Jesus vai falar uma parábola. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros, outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados, porque lá no coração do fariseu, com ele mesmo, ela é pecadora. Por isso te digo que os teus muitos pecados lhes são perdoados, porque amou muito, muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. Então, veja que posso chamar de mestre, mas o Espírito Santo, ele se manifesta para revelar para os ministros, para as pessoas que estão na caminhada, o coração, a mente. Então, às vezes você está, por exemplo, quem está ministrando com alguém, você está ali conversando, você está tentando ali ser instrumento de Deus para abençoar a pessoa.
Mas muita gente vem falar com a gente, senta na mesa e começa a falar o problema, começa a querer ajuda, mas não abre as verdades, né? Não revela as verdades. Então, muitas coisas encobertas, metade das histórias, mais, irmão, o dom se revela, se manifesta, e aí o Espírito Santo te mostra o que está mesmo lá dentro, que a pessoa às vezes não quer tocar, não quer mexer, não quer expor. E aí você fala, olha, por revelação, já que você não quer falar, o Senhor está me mostrando isso. E aí a pessoa então se desarma e tem que rasgar o coração. Então, não é leitura de mente, não é mediunidades, não, é o Espírito Santo revelando, através do dom da palavra de conhecimento, e trazendo para dentro do ministro, de quem está ministrando, de quem anda com Deus, de quem está vivendo de verdade a palavra, comunhão com o Espírito Santo, buscando a face dele, buscando os dons, que crê, que tem tudo isso no coração. Bom, ele revela, ele traz a verdade do coração das pessoas, muitas vezes, do que está pensando, do que está sentindo. Então, isso é um dom maravilhoso, tremendo, que é importantíssimo para a igreja em todos os aspectos. A gente pôde viver muitas situações como essa, graças ao bom Deus, por misericórdia, por graça, e que o Senhor manifeste muito mais ainda esse dom espiritual em nossas vidas, porque realmente é sobrenatural. Eu me lembro que uma vez, numa vigília, uma irmã da igreja, que está com a gente até hoje, firmona, ela estava acabando de chegar na igreja, e numa vigília, a gente estava lá tudo reunido, tinha uma outra pessoa ministrando na vigília naquela época, eu estava na roda ali, e a gente estava orando, e o Senhor me mostrou a casa da pessoa, me mostrou uma pessoa da família dela, me mostrou o quarto da pessoa. A pessoa estava na vigília, Deus mostrou, e eu não conhecia muito bem, porque estava chegando na igreja, mas Deus mostrou assim, a pessoa, mostrou a casa, mostrou o quarto dela, mostrou o guarda-roupa dela, mostrou a porta abrindo, mostrou uma caixinha dentro do quarto, dentro do guarda-roupa. E eu parei a vigília, eu falei, Deus está me mostrando isso. Aí a pessoa que estava chegando falou, olha, isso aí é tudo a ver, é a minha vida. Assim, e Deus mostrou uma pessoa próximo a essa da igreja, que mexia com essas coisas, com trabalhos, e ela falou, tal pessoa que era da minha vida, não é mais, mexe com isso, está envolvida com isso. E eu falei, ela te deu isso, e a pessoa falou, me deu, está lá dentro do meu guarda-roupa, mostrou o espírito de morte. Então, assim, e a pessoa, foi um quebrantamento tremendo, assim, e eu fiquei, assim, impactado com os detalhes que Deus mostrou na situação, a porta do guarda-roupa abrindo, aquela caixinha lá dentro. Então, assim, irmão, isso para abençoar pessoas é tremendo, não é para os homens se engrandecerem, mas é para que Deus seja glorificado e as pessoas sejam curadas, sejam libertas, para que haja cura, para que haja edificação, transformação, para que haja exortação, se for preciso, para conserto. Mas os dons espirituais, quando se manifestam, são realmente sobrenaturais, são maravilhosos, e a gente precisa buscar isso, precisa querer isso. Amém? Glória a Deus. Amém. Queria falar sobre, agora, dons de poder. Uma terceira categoria aí. A gente falou sobre dons de revelação, que é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Eu queria entrar agora nessa segunda categoria aqui, que são os dons de poder. E esses dons de poder, é claro que eles manifestam o poder, manifestam o espírito de poder que nós temos disponível para nós, que faz parte da nossa vida, está disponível para a igreja. Queria ler, antes de falar do dom em si, 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4. Isso é Paulo escrevendo para a igreja, ele diz algo tremendo. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana,
mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, isso é importantíssimo. Eu pelo menos tenho, eu sempre com isso no meu coração, né? A gente às vezes tem momentos da nossa caminhada que a gente passa o tempo, a gente vai ficando, se não tomar cuidado, a gente acaba ficando estacionado em algumas coisas, mas a gente tem que se levantar, buscar, orar e profetizar e clamar e buscar o Senhor, porque Ele é bom, Ele faz maravilhas. Mas tem uma frase, se eu não estiver enganado, do John Wesley, que sempre me dá uma chacoalhadinha. Ele escreveu, ele falou, ou você coloca fogo no teu sermão, ou você joga o teu sermão no fogo. Isso sempre me alerta, não só para quando a gente vai ministrar a palavra, mas também quando a gente no dia a dia está vivendo, tá ali servindo a Deus. Tem que ter fogo, tem que ter unção, tem que ter poder de Deus. Não dá para ficar vivendo uma vida só, aquele negocinho, aquela coisinha, aquela mesmice. Não, a gente tem que ter uma mensagem, tem que ter a palavra, tem que ter conhecimento da palavra, tem que buscar a palavra. Mas tem que ter essa oração, tem que ter esse fogo, tem que ter esses sinais, tem que ter essa manifestação do Espírito Santo em nossa vida. Nós precisamos buscar isso, precisamos ter isso, porque é uma grande diferença entre você liberar uma palavra para alguém, você pregar para alguém, liberar uma palavra para alguém no teu dia a dia, e isso vir acompanhado do Espírito de poder, que vai acompanhar, que vai cercar aquela palavra que você libera ali. Tem que ter fogo, a gente precisa buscar isso, a gente precisa buscar unção, precisa buscar a presença do Espírito Santo, precisa buscar fogo dele, precisa buscar, sabe, o mover dele no nosso meio, no nosso dia a dia. Não para o culto. Para o culto é só um resultado daquilo que eu já busco, daquilo que eu já creio, daquilo que eu já estou buscando no meu dia a dia. Culto, louvor, dança, pregação, é só resultado daquilo que a gente já carrega no nosso dia a dia, que a gente crê, que a gente vive isso. Então, é importantíssimo a gente buscar isso. A gente é uma igreja avivada, a gente crê nos dons, a gente crê no batismo do Espírito Santo, a gente crê que Deus cura, que Deus liberta, a gente crê que Deus faz maravilhas. Então, a gente precisa estar isso muito fresco no nosso dia a dia, muito vivo na nossa mente, no nosso coração no dia a dia. Senão, a gente corre o risco de parar e dizer, Deus não faz mais, Deus não opera mais assim, Deus não... porque eu vi na internet, o cara falou que isso aí é para o tempo dos apóstolos, lá para trás, quando morreu o último apóstolo de Jesus, dos 12 lá, acabou esse negócio, né? Então, tem muita influência, tem muitas igrejas que não creem no dom de cura, que não creem em dons nenhum. Então, assim, a gente crê em tudo isso, e eu não posso me acomodar, não posso deixar que a frieza venha, não posso deixar, que aí vira um negocinho assim, eu vou falar porque eu tenho que falar, mas não, eu preciso estar ligado com ele, preciso estar ligado na videira. Quem está ligado na videira verdadeira, a Bíblia fala que o pai vem dar uma limpada, mas tem que estar ligado, e aí vai dar fruto, e aí vai ser, eu preciso viver uma vida de frutos, e para viver uma vida de fruto eu preciso desse poder, dessa unção, eu preciso dessa presença, porque senão a nossa vida vai ficar muito chata, muito pesada, muito enfadonha, e aí você vai acabar morrendo espiritualmente se você deixar de crer nisso. Paulo está dizendo, cara, eu preguei entre vocês, eu tinha uma mensagem, eu preguei a palavra, mas não foi só a palavra, não foi só ensinamento, não, foi espírito de poder, o espírito e poder no meio de vocês. Ele operou maravilhas mesmo, e foi isso que fez com que a igreja crescesse. Primeiro, que ela nascesse em muitas cidades que ele passou, porque haviam sinais, haviam manifestações do Espírito Santo. Então, as igrejas eram plantadas, depois elas cresciam, e o evangelho se expandia. Então, tem que ter isso, irmão, tem que ter. A gente não vai viver só revelações, não, é palavra e o Espírito e poder, tudo seja completo. Então, tem que ter o fruto do Espírito, e tem que ter os dons do Espírito, né? É bem claro isso, para ir para a igreja, tem que ter isso na igreja. Então, esses dons de poder aí, que a gente vai falar agora, são 3 dons,
nessa categoria, são importantes e eles manifestam o espírito de poder no meio da igreja. E onde quer que você estiver, tá? Esses dons vão se manifestar na sua vida, se você crer e buscar eles, vão se manifestar no teu dia a dia. Você vai poder fluir de uma maneira sobrenatural. Eu creio neles, tá? Creio neles, peço a Deus que nos conceda esses dons de verdade, em nome de Jesus. O primeiro dom que eu queria falar é o dom da fé. Então, a Bíblia diz aqui, na 1 Coríntios, que a uns é dado o dom da fé. Então, não é algumas coisas que a gente precisa eliminar para entender o dom da fé. Eliminar no sentido de que não é o dom da fé se manifestando. Então, tem algumas coisas que não são, que falam de fé, mas não são, não fazem parte, não estão, não se encaixam no dom da fé. Dom da fé, para você ter fresco na tua memória isso, para você andar sabendo sobre dom de fé, é aquilo que Jesus falou, né? Fé para remover montanhas. Então, veja que é uma fé, assim, que te assusta, que me assusta pensar nessa fé. Uma fé que remove montanhas. Aí você olha e fala, mas é difícil, né? Olhar para essa fé que remove montanhas. Eu conheço uma história desses livros antigos, dessas muitas situações, mas não tão antiga, né, de um missionário, se eu não me engano, da Assembleia de Deus, que foi pregar, um pastor missionário, foi pregar, não foi embora para uma cidade pequena para começar um trabalho, e naquelas cidades pequenas, onde tem os coronéis, os donos de tudo, donos de terra, aqueles coronéis idólatras que confrontam tudo e todos, que são os senhores de tudo. E esse pastor pregando um dia lá, começando as suas reuniões, pregando lá e falando sobre fé, sobre cura, sobre o poder que Deus tem de curar, essas coisas que a gente prega e crê. E esse homem ficou sabendo das pregações desse pastorzinho, desse pastor ali, estava chegando, quem que é esse pastorzinho aí? Vamos lá. E aí esse coronel foi numa das reuniões, e ele viu lá o pastor pregando, falando do poder de Deus, e falando do poder de Deus, e aí acabou a reunião, esse coronel foi lá e confrontou o pastor, disse, o negócio é o seguinte, está vendo aquele monte de terra ali fora, tinha um morro de terra lá fora, próximo ali ao local ali, está falando aí de fé, de poder de Deus, essas coisas todas, e o coronel, claro, naquele ambiente ali com um revolvão na cinta, todo intimidador, com seus capangas. Ele falou, pois é, pastorzinho, você está ali, um monte de terra ali, amanhã eu volto aqui, se aquele monte de terra estiver ali, você não fica na cidade. E aí o pastorzinho, aquela região sem lei, sem muita coisa, foi para onde? Foi para o Senhor, foi orar, Senhor, precisamos que o dom se manifeste aqui, que a palavra que eu preguei, ela precisa acontecer alguma coisa, porque o Senhor viu aí. Eu acredito que quem anda com Deus, nem busca Deus por medo de nada. Não é medo de revólver, não é medo de nada disso. Mas é para que Deus venha, irmãos, e faça aquilo que a Bíblia diz que Deus faz. Aí você busca, não por medo de revólver, nada disso. A gente não tem medo de nada. Não tem medo de nada nem de ninguém. Tem um Deus só. Então você também não tem medo de nada, você não pode ter medo de nada, medo de aceitar medo na sua vida, medo de pessoas, medo de situações, medo de nada. A gente não tem medo de nada, a gente teme a Deus, só. O resto, irmãos. Então o pastor foi buscar não por medo, mas foi buscar, Deus, fui aqui, fui confrontado, preguei a tua palavra e fui confrontado numa questão aqui que eu falei, que Deus faz. Irmão, aquela noite deu uma chuva, e o pastorzinho orou, Deus, move aquela montanha, move aquele morro. E cala a boca desse coronel aí, que ele venha se curvar ao Senhor, e vê que só o Senhor é Deus. E naquela noite veio um vento. E na manhã seguinte o monte não estava mais lá. E o coronel foi para a igreja. Sem revólver. Ele falou, seu Deus, pastorzinho, é poderoso.
Fala aí para você, capaz. Claro que é, senta aí. Ouve a palavra. Aí depois você... Irmão, Deus faz. Os dons se manifestam. Eu preciso crer nisso. Ou eu creio nisso, ou eu fico na minha casa, sentado, assistindo qualquer porcaria que tem na televisão. Mas eu creio que Deus se manifesta. Isso é fé. Isso é o dom da fé se manifestando. Deus, aquele monte vai. Jesus falou, olha, se tiver fé, esse dom se manifestar na sua vida, você vai dizer para esse monte, arranca-te daqui, vai para essa árvore, sai daqui e vai se plantar. Mas imagina uma árvore, irmão, saindo, arrancando as raízes do chão. É que a gente olha para o texto e fala, mas tudo é espiritual, né, tal. Imagina uma árvore tirando as suas raízes de um lugar e andando e até outro lugar, e se plantar em outro lugar, porque Deus falou para fazer isso. Então, para você que crê que Deus, você fala de Deus, a gente fala de Deus, do poder dele, a gente precisa crer um pouco mais, esse dom da fé. E aí, eu falei sobre algumas fés que não, tipo de fé que não se encaixa aqui no dom da fé, que está escrito em 1 Coríntios 12, que Deus dá, que o Espírito Santo dá, concede a uns o dom da fé. Não é essa fé. Por exemplo, não é fé para salvação. Né? Então, vamos abrir aí em Romanos capítulo 10. Esse que você conhece, Romanos 10, 17. Essa aqui é uma fé que você vai ouvir, vai ler por aí, a fé salvífica, fé para salvação, para ser salvo. Não é o dom da fé. Essa fé aqui não é o dom da fé. Né? Romanos 10, 17 diz, de sorte que a fé, que não é o dom da fé, mas é a fé, é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra, quando eu ouço alguém falar da palavra, aquilo dentro de mim cria uma fé e me faz dizer, eu quero isso daí para a minha vida, essa fé para a salvação, que é Efésios capítulo 2, verso 8. Texto que você também conhece bastante. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E essa fé vem no nosso coração, coração do homem, coração da pessoa, porque ouviu a palavra. Então, ouviu a palavra, pregou para alguém, a fé vem no coração da pessoa, e por causa dessa fé, tudo isso é graça de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus para a salvação. Esse dom de salvação aqui não é concedido qualquer jeito. Então tem que ter palavra, e não é o dom da fé aqui, que está falando em 1 Coríntios, claro que é um outro dom, é uma outra questão lá. Então, essa fé para a salvação que você teve um dia não é o dom da fé. Tá? Então, para ser salvo eu tenho que ter fé. Eu tenho que ouvir a palavra, aquilo vai gerar fé na minha vida, e aí eu então me rendo ao Senhor para ser salvo, para ter o meu nome escrito no livro da vida. Fé natural, não tem nada a ver com dom. Qualquer pessoa que você conversar, que você... por exemplo, a pessoa chega em casa, ela trabalhou o dia inteiro, ela chega em casa, ela toma o seu banho, ela janta, ela vai dormir, e ela vai pensar, bom, eu vou dormir porque eu tenho que acordar amanhã para trabalhar, é mais um dia de trabalho, porque o sol vai estar lá, porque a lua vai estar lá, porque as estrelas vão estar lá, porque o dia vai estar lá, porque é essa fé natural que as pessoas têm de levantar da cama e colocar o seu pé fora da cama para poder viver o seu dia. Isso é uma fé que todo mundo tem, né? Que faz a gente andar, que faz a gente caminhar, crente ou não crente. É um tipo de fé que todo mundo tem. Isso aí é uma fé natural, né, de que os elementos estão lá, tudo está do mesmo jeito, né? Ninguém pensa muito nessas coisas, a gente só vive, né? Só vive ela naturalmente, e é uma fé natural. Uma fé, outro tipo de fé que a Bíblia vai falar de algumas fés, né? Alguns tipos de fé, melhor assim. Uma fé para todo cristão continuar a viver. Né? Hebreus 10, 38 fala bem sobre isso, resume bem sobre isso, tem muitos textos, mas minha intenção não é ficar aqui falando muitos textos para ilustrar muita coisa. Uns textos que vão nos ajudar. Hebreus 10, 38.
10:38. Hebreus 10:38 diz assim: mas o justo, está falando de crente, justo é crente, justificado pelo sangue de Jesus, mas o justo viverá pela fé. E esse texto também aparece no Antigo Testamento, porque também existiam muitos justos, mesmo sem a cruz, sem a morte e ressurreição de Jesus, todos que tinham um altar a Deus, que criam em Deus, que andavam com Deus, eram chamados de justos. E esse texto passa para o Novo Testamento também. E agora, justos são todos aqueles que são justificados pelo sangue de Jesus, comprados pelo sangue. Mas o justo viverá pela fé. Essa é a minha fé que me faz viver a minha vida crente, a minha vida cristã, a minha vida com Jesus, né? Se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Então, essa fé para eu caminhar, para eu continuar dia a dia, para eu servir a Deus, para eu estar disponível, para eu amar a minha família, tudo isso pensando na palavra, pensando no meu Senhor. Então, não se retira do casamento, não se retira do seu trabalho, não se retira do seu ofício espiritual, não se retira. Por quê? Não retrocede de nada disso, porque você tem uma fé que o Senhor te deu para continuar caminhando. Então, quando a gente perde essa fé, a gente desvia. Então, eu não posso perder essa fé. Eu posso perder tudo na minha vida, irmãos. Posso perder minha saúde, perder tudo, bens, tudo. Eu não posso perder minha fé em Deus, porque a minha fé em Deus é que vai me fazer continuar caminhando e crendo na restituição do Senhor, no milagre dele, na transformação que ele faz na minha vida. Então, essa fé não é o dom da fé. Então, a gente queria falar sobre o dom da fé. Agora vamos para Hebreus. Vai me dar alguns exemplos que, assim, Hebreus 11. Vai me mostrar alguns tipos de fé, assim, um tipo de fé que encaixa aqui no dom da fé. Hebreus capítulo 11 é um capítulo que fala de feitos extraordinários de homens e mulheres. Você conhece o texto, né? Mas eu peguei aqui um ou dois, mas existem outras situações que vão falar sobre uma fé, sobre o dom da fé se manifestando. Verso 7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, veja que pela fé, o que se manifesta em Noé, nos dias de Noé, não é uma fé qualquer, mas é um dom da fé que se manifesta em Noé. Imagina um homem que nunca ninguém viu chuva, nunca ninguém viu nuvem no céu, não tinha nada disso. Nuvem talvez, mas até isso é complicado dizer, não fala sobre nuvens, não fala sobre sentido de que isso era visível já, mas nunca tinha chovido. O termo certo para resumir o texto, e o contexto é esse: não tinha chovido, não tinha caído água do céu. A Bíblia fala que um vapor subia da terra e regava todo o jardim lá atrás, mas não fala de nuvem, que apareceu nuvem, mas claramente não fala que havia chovido. Então, até falar, explicar para as pessoas, vai chover, vai vir um dilúvio, era meio complicado, mas esse dom se manifesta e ele começa a construir uma arca. Imagina construir uma arca, né? O tamanho, se você pegar as dimensões dela, o tamanho dela, e ele leva aí 120 anos para construir uma arca. Imagina, irmãos, 120 anos nossos, né? Eles viviam mais, mas os dias, eu imagino, sei lá, talvez eram semelhantes aos nossos, literalmente. Não são 120 anos literais, como você vive, como eu vivo, dia a dia. Imagina dia a dia alguém passando por você, e você ali, por uma manifestação do dom, você está ali martelando, batendo, aquela fé que te toma de tal maneira, que não faz você desanimar, que não deixa, que você está ali batendo, e construindo uma coisa que ninguém sabe, por que você está fazendo aquilo? Porque teve uma revelação, teve uma manifestação. Você está ali por fé, fazendo isso, uma fé que vai acima de tudo isso daqui, que a gente conhece. Fazer uma arca.
uma arca para livrar de uma chuva, né, de um temporal, de uma inundação, que não existia. Então, esse tipo de fé é uma fé que fala muito sobre isso. Verso 17, capítulo 11, verso 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a sua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Imagina um pai pegar um filho e colocar num altar e puxar uma faca, amarrar o filho, né, preparar tudo ali como um sacrifício e levantar a faca para poder matar o filho. Ele fala que ele, por fé, ele fez isso. Porque ele tinha fé que Deus era poderoso para ressuscitar. Não é uma fé normal isso, irmãos. Não pode ser uma fé normal. Eu não posso considerar essa fé uma fé normal, de colocar o meu filho amarrado para eu matar ele a Deus, sacrificar ele a Deus. E a Bíblia diz que ele tinha fé, que Deus ia ressuscitar ele dos mortos se fosse preciso. E assim, quando eu falo de dom de fé, eu creio pela palavra, pelos textos que a gente vai ler ou já leu, que o dom da fé vai andar muito junto com o dom de operação de maravilhas. Então, esse dom da fé vai andar muito de mão dada, em muitos momentos, muito junto com esse outro dom que a gente vai falar, que é o dom de operação de maravilhas. Então, a gente vai ler aqui alguns textos e a gente vai ver que esse dom de fé, que é algo que transcende a minha fé diária, fé de salvação, fé natural, é uma manifestação desse dom, assim, de algo, e vai andar muito junto, muito de mão dada ali com esse outro dom de poder que é de operação de maravilhas. Este dom manifesta esse dom de operação de maravilhas, esse dom manifesta sinais realmente sobrenaturais. Não são curas. Então, a gente às vezes entende muito ou pensa que operação de maravilhas tem muito a ver com curas. Não, cura é um outro dom. Dons de cura é um outro dom, e ele se manifesta, e a gente vai falar sobre eles. As operações de maravilhas não são curas, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que não são curas. Não são curas, mas operação de maravilhas, ou operações de maravilhas. Então, eu preciso ler o texto, a gente vai ler o texto de Josué, capítulo 10, texto que você conhece, uma história bem famosa, poderosa, que a gente... Josué capítulo 10, verso 10. Josué 10, verso 10 é assim: E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e feriu-os até a Zeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Oron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve,
e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Isso é o dom se manifestando na vida de um homem. Se você pegar o livro de Josué e ler ele, você descobre muitas coisas. O livro é maravilhoso. Você descobre que até aqui, tudo que Deus fala para Josué fazer, Josué faz. Por isso que os dons espirituais não é aquilo que eu vejo na Bíblia, não é para qualquer Zé Mané que está desviado, que não serve a Deus, que desonra a Deus, que tem uma vida torta. Não é na vida dessas pessoas que os dons se manifestam. Os dons espirituais se manifestam na vida de pessoas que têm compromisso com Deus, que estão envolvidos na tua obra, que amam o teu reino, que amam a tua palavra, que amam comunhão com Ele. Então, aquela pergunta que sempre surge, sempre é decorrente. Ah, mas Deus pode usar qualquer um. Não, Deus não usa pessoas que não estão com compromisso com Ele. Deus quer usar pessoas que pagam um preço, que têm compromisso com Ele, que honra Ele, que teme a Ele, que ouve a palavra dEle, que tem aliança com a igreja, que está debaixo de autoridades espirituais. Não, Deus não usa rebeldes, Deus não usa desviados, Deus não usa. Ah, mas eu conheço histórias de Deus usou. Não é que Deus não usa, Deus não quer usar, não é assim que Deus funciona. Pode acontecer? Pô, Deus é Deus, irmão, e é Ele que sabe todas as coisas, Ele é soberano. Mas não é, eu não posso ficar crendo nisso, que Deus vai ficar usando. Não é, Deus usou até a mula, usou. Mas quem Deus queria usar? Com quem Deus queria falar no texto de Balaão lá? Com a mula? Não, queria falar com quem? Com o profeta. Balaão era profeta de Deus. Quem ungiu ele? Não sei. E ele apareceu como um profeta de Deus. Depois ele se corrompe, mas Deus queria usar o profeta. Deus queria falar com o profeta, mas o profeta fechou o coração dele por causa de dinheiro. Então Deus teve que usar a mula. Deus pode usar a mula? Pode usar a mula, pode usar um cavalo, um papagaio. Usa quem ele quer, irmão. Eu conheço uma história lá, eu morei lá em Anápolis, eu conheço essa história lá, tem muitas igrejas lá, é o lugar que mais tem crente no Brasil, segundo as pesquisas das revistas seculares. É o lugar no Brasil que mais tem crente, é na cidade de Anápolis. É tudo religioso, tudo desviado, mas é o que mais tem crente. E mais tem igrejas, é incrível lá o tamanho das igrejas e como tem igreja lá. Mas eu lembro que alguém contou uma história que aconteceu lá, de um irmão que estava desviado, e estava passando assim num lugar. Aliás, não é nem um irmão, é uma irmã, ela não era mais irmã, mas ela foi irmã da igreja, né? Mas aí ela tomou um caminho, desviou, e estava se prostituindo e estava, assim, na vida de prostituição mesmo, como profissão dela, né? Não é, mas ela estava vivendo isso. E desviada, nasceu em lar evangélico, aquela coisa toda. Estava desviada e estava passando um lugar, um rapaz ficou possesso de um demônio. Um rapaz, no meio da rua, uma situação, ele ficou possesso, estribuchando lá, e essa moça chegou perto, viu a roda, e ela expulsou o demônio. Ela falou, demônio, sai dele. O demônio falou assim, você é uma prostituta, desviada, você nem serve a Deus. Mas ela falou assim, aí ela falou, o meu problema de pecado eu resolvo com o meu Deus, mas você tem que sair em nome de Jesus. Então, o nome de Jesus na boca dela, ele tem poder. Mas não quer dizer que Deus quer usar isso, que seja isso. Não, irmão, Deus quer usar a igreja dele, os filhos dele, os servos dele, aquele que paga o preço, que busca, que crê, tem comunhão com ele. É isso que eu creio, é isso que a palavra diz, que os ministros, as pessoas que estão em compromisso com Deus quer usar você, Deus quer me usar, Deus quer usar a gente. A gente tem, às vezes pode falhar, pode pecar, pode acontecer isso, mas não é para viver isso, é para viver arrependimento, perdão e vida com Deus. E aí Deus te usa, Deus usa os dons através da sua vida. Agora aqui, você vê que o texto, depois eu aconselho, se você quiser ler, leia o livro de Josué, até aqui pelo menos. Você vai ver que tudo que Deus falou para Josué fazer, Josué fez exatamente. Deus falava, faz isso, Josué fazia, faz isso.
Ele obedeceu em tudo. Chegou uma hora da batalha que a Bíblia diz que Josué, um homem, liberou uma palavra. Um homem que nem queria estar ali, ele foi servo de Moisés, ele acompanhava Moisés, meio mais perto, mas não tão perto. Ele faz uma oração, ele diz, sol, se detém, e lua, se detém. Irmão, o dia parou, o sol parou e a lua parou. E o relógio não andou por quase um dia inteiro. E se você buscar na internet, você dá uma pesquisada, faz muitos anos que eu não busco isso, não li mais isso. Mas lá atrás, né, a gente saiu numa revista científica que foram contar os dias da Terra, a NASA foi contar, juntou lá a sua equipe e foi contar os dias da Terra. E não batia, faltava um dia. E aí um crente lá no meio da NASA se levantou e falou, ó, na escola dominical, ele abriu uma Bíblia dentro da NASA. Falou, na escola dominical, quando eu era criança, eu ouvi uma história de um homem chamado Josué, um judeu, aliás, um hebreu, que na época dele ele orou, e Deus parou o sol e a lua, por quase um dia inteiro. Aí disseram assim, beleza, por quase um dia inteiro, mas e cadê o resto do dia? Aí ele falou, então tem o Isaías também. Que é Isaías? Isaías também orou. Quando ele foi falar para o rei Ezequias, você não vai morrer? Ele falou, pede um sinal. Eu quero que o sol volte para trás. Voltou 45 graus. Aí ele falou, somar. Era um dia que faltava. Então, por causa de 2 homens, está registrado. Porque os dons se manifestam, irmão, é para nós, é para você, é para mim. Dom de operação de maravilhas. Eu creio, eu não li isso em lugar nenhum, eu creio, escrevi aqui, está aqui marcado. Para mim, nos dias de Jesus, dos apóstolos, nos dias de hoje, uma manifestação do dom de operação de maravilhas é a ressurreição de mortos. Jesus ressuscitou 3. A filha da viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. Pedro, Deus usa ele para ressuscitar a Dorcas. E Paulo, Deus usa ele para ressuscitar o Eutico, que está lá ouvindo a mensagem, cai, e eles levantam ele morto. E Paulo desce, imagina, Paulo descendo 3 andares de escada, tranquilo. Ele está no 3º andar, ele desce, porque Paulo vivia no 3º andar, aleluia. Paulo sempre ia no 3º céu lá, tal, ele tinha essa comunhão com Deus. Aí o menino cai, 3 andares, aí Paulo desce, um andar, desce outro, tranquilo. Chega lá, fala, não, calma que ele está vivo, levanta, o menino está vivo, mas estava morto, o texto diz que estava morto. Paulo diz, não, a alma está por aqui por perto, vamos chamar aqui, ela vai voltar. Para mim, o dom de operações de maravilhas é isso, é quando Deus vem e quebra as leis naturais, as leis que ele deixou. Ele quebra essas leis físicas, materiais, ele quebra isso, porque o dom se manifestou. Deus não quebra princípios, mas se ele precisa quebrar as leis naturais, Moisés, por isso que eu falo que o dom da fé anda muito com o dom de operação de maravilhas. Moisés, quando para diante do mar vermelho, Deus fala, levanta, bate com o teu cajado. E eu imagino que o dom de fé se manifestou nele. Ele levantou e pegou o cajado, para levantar um cajado e bater no mar, para abrir o mar e o povo passar em pé seco, imagina 2 colunas de água. Então é uma operação de maravilhas, mas com um dom de fé junto. Josué, diante do rei, do rio Jordão, na sua maior força, transbordava assim pelos lados, estava muito cheio. Uma correnteza assim tremenda, não era igual ao Mar Vermelho, mas era uma correnteza, um rio que corria forte, cheio. Deus fala para ele assim, vai lá, e quando os sacerdotes tocarem a planta dos pés na água, o rio vai parar. Aí Josué dá essa ordem. Então o dom de fé, não é fé normal. Essa fé normal não me faz fazer isso. Mas esse dom da fé, quando se manifesta, me faz, gente, vai, põe o pé na água. E colocaram o pé na água 16 quilômetros para cima. O rio já não parou. E o que estava correndo para baixo correu, foi embora. E o que estava vindo lá de cima teve que parar lá 16 quilômetros para cima.
Parou, virou um muro de água. E atravessaram em pé seco. Operação de maravilhas. Então essas quebras no normal, né? Quando você está lá uma sequidão e você crê, levanta tua mão e ora para chover e chove, operação de maravilhas. Quando está chovendo, você ora para parar de chover, operação de maravilhas. Porque Deus está usando a igreja para quebrar essas... é normal. Não, tem coisas que você precisa discernir, né, o ambiente para saber se Deus está naquilo ali, se Ele pode manifestar o poder dele quebrar aquilo ali. Talvez é o diabo que está amarrando alguma coisa. E Deus te usa com o dom de operação de maravilhas. Ressuscitar os mortos, irmão, não é cura. Morreu, acabou. Nada mais funciona dentro. Acabou, não tem mais nada, não tem mais... Não é cura, é operação de maravilha. Para ressuscitar o morto, eu creio que é operação de maravilhas. Alguém que morreu, parou tudo, parou o cérebro, parou tudo. O cara cai do terceiro andar. E aí põe a mão e ele é curado. Para mim, os maiores é a operação de maravilhas. Mas a operação de maravilhas está aí disponível. Deus pode usar você para quebrar, né, todas essas leis aí, físicas, essas coisas que nos cercam. Amém? Vamos dar uma pausa, vamos ficar de pé. Dar uma pausa até daqui 15 dias. Domingo que vem a gente não está por aqui. Feche os teus olhos aí. Pai, nós te louvamos por essa manhã, por tua casa, Senhor, por tua palavra santa, maravilhosa, poderosa, eterna palavra, Senhor. Te louvamos pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo derramado em nossas vidas, pelo mover do teu Espírito Santo, porque o Senhor escolheu esse tempo, ó Pai, para derramar sobre a igreja e manifestar sobre a igreja, Deus, e através da igreja, os dons do Espírito Santo, que isso possa ser algo que queime realmente dentro de nós a cada instante, a cada dia. Que isso não se apague em nós, ó Pai. Que isso não fique perdido, ó Pai, do nosso olhar, do nosso coração. Mas que isso seja uma prioridade em nossa vida muitas vezes. Em servir a Deus, em honrar a Deus, em amar a sua palavra, em servir ao Senhor com fidelidade, em pagar o preço em servir ao Senhor. Mas também, ó Deus, com todo esse pacote, buscar a manifestação dos dons espirituais, palavra de conhecimento, Senhor, Pai, dom da fé, ó Deus, isso vem confrontar a nossa mesmice, Pai, esse dom se manifesta para confrontar aquilo que nós cremos, que nós pensamos, que nós vivemos no dia a dia, Pai, que assim seja em nome de Jesus, operação de maravilhas, que o Senhor nos dê autoridade mesmo, que o Senhor nos quebre dentro de nós, ó Deus, nossos paradigmas humanos, ó Deus, nossos medos, nossas desconfianças, e que esses dons de operação de maravilha se manifestem em nossa vida, ó Pai, com intrepidez, com autoridade, ó Pai, porque as pessoas precisam, ó Deus, que os filhos de Deus mesmo venham para a luz, se manifestem, ó Deus, apareçam, fluindo, ó Pai, na Tua presença, e tudo isso para a glória, honra, louvor do Teu nome, Senhor Jesus, é só para isso, e para a edificação da Tua igreja, para benefício, para aquilo que é útil, para a edificação da igreja do Senhor. Pai, fica conosco nesse dia, abençoa o culto, abençoa a tarde, ó Pai. Deus, o Senhor é conosco e nós cremos nisso em nome de Jesus. Espero o teu povo em paz, debaixo da tua bênção, ó Pai, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Até a noite, aí Deus te abençoe.